Aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bem, hoje fazem 9 anos, sim, 9 anos, o tempo tá passando muito rápido, que o Reboot foi lançado. E que o Reboot é a série mais odiada de Ben 10 é algo que todo mundo aqui já sabe. Só que ao longo aqui do canal, eu sempre defendi o Reboot, falei que ele não era a porcaria que todo mundo fala, porque realmente, seguindo a opinião do público, parece que o Reboot é a pior coisa já feita na humanidade. Eu não acho isso. Porém, não é porque eu não acho que o Reboot seja a porcaria que todo mundo fala, que significa que eu acho que ele é ótimo, maravilhoso, perfeito, sem erros, melhor que os clássicos. Não, na verdade a minha opinião sobre o Reboot nem é aquilo lá que se diga, nossa, que maravilha. Então, no vídeo de hoje, em especial aos 9 anos do Reboot, seguindo a série de 20 anos da franquia, hoje eu vou falar a minha opinião sobre o Reboot, fazendo uma análise completa da série, assim como fiz com Força Supremacia e Omniverse. Então, dito tudo isso, bora começar com o vídeo. Pré-produção. De acordo com Robert Church, diretor de conteúdo do Cartoon Network, a faísca de Motrix por trás da criação do reboot foi a demanda do público em todo o mundo. Ou seja, as críticas duras que Ben 10 Omniverse recebeu foi um dos principais motivos para o reboot existir. Mas enfim, a produção do reboot se iniciou em 2015, onde Steven T. Seagle afirmou que eles queriam reinventar Ben 10 para um público mais jovem, pois sabiam que os criadores têm a tendência de sempre envelhecer as histórias e não torná-las mais acessíveis para as crianças. Então a Man of Action sentou-se e analisou o que Ben 10 em sua essência e avaliou como melhor representá-lo para as crianças de hoje em dia. E em seguida eles reuniram uma equipe de jovens artistas de storyboard para ajudar a criar a série, e com isso várias mudanças foram feitas no estilo do desenho. Por exemplo, ao invés de episódios de 22 minutos, agora nós tínhamos episódios de 11 minutos, que foram feitos para que ao invés de uma estrutura de 3 atos, os episódios tivessem uma estrutura de 2 atos para assim deixar a equipe mais alerta. A Cartoon Network nessa época acabou demitindo a Bandai e contratando a Playmaster Toys para ser a nova produtora de brinquedos. E assim como a Bandai tinha algumas palavras sobre a produção do desenho, a Playmaster Toys também tinha, o que acarretou em algumas mudanças a respeito do reboot. Por exemplo, a Bandai é quem decidiu os alienígenas que iriam chegar no resultado final. Por exemplo, na produção foi decidido que o Insectoid tinha um design muito assustador para as crianças, o aquático e o fantasmático foram cortados porque eles eram considerados assustadores demais para as crianças, e os alienígenas agora deveriam ser sempre bípedes, pois assim eles passavam mais a ideia de realmente super-heróis do que monstros, para assim vender mais brinquedos de acordo com a Playmaster Toys. Por isso inclusive que o Insectoid é humanoide e tem esse design todo diferente em comparação à sua versão clássica, porque o original era considerado assustador e também porque eles queriam passar a ideia de um super-herói ao invés de monstro. E esse também é o motivo por trás do besta ter sido cortado no desenho, pois o alienígena deveria sim aparecer no reboot, só que o humanoide, mas a produção não gostou da ideia de pegar um alienígena que foi feito para ser um cachorro e transformar do nada em um humano humanoide, essas coisas. Então eles decidiram cortar o besta de uma vez do desenho. E devido a todas essas questões aí de alteração, também rolou nos visuais dos personagens. Como por exemplo, os personagens principalmente humanos, como o Ben e a Gwen, teriam íris grandes, brilhantes, sombreados e reflexivos, para dar um contraste mais infantil comparado aos humanos dos desenhos anteriores. Sem falar também que os personagens sofreram vários redesigns para ficar mais apto para o público infantil, como o Ultra T, que passou por vários esquemas de cores diferentes até chegar no resultado final de ser aquele roxo que a gente vê no reboot normal. Sem falar também que um novo alienígena teve que ser criado para ocupar o espaço que estaria faltando com a remoção do aquático, fantasmático e besta, no caso, o Enxurrada. Seguindo as afirmações do Duncan, tecnicamente falando, eles não usaram o Ameaça Aquática por causa de questões de direitos autorais. Aí eles inventaram o Enxurrada, que iria ser um orixã, e é a espécie do Ameaça Aquática, como mostrado nas folhas de modelo do Alien, mas aí depois eles mudaram totalmente de ideia e o Enxurrada se tornou um alienígena próprio, sendo um Cascan de Cascarol. E depois de um tempo desenvolvendo o desenho, finalmente o primeiro episódio, chamado Filtro de Água, foi finalizado e lançado internacionalmente pela Cartoon no dia 1º de outubro de 2016, marcando assim a estreia do reboot, embora ironicamente nos Estados Unidos o reboot só tenha sido lançado em abril. Análise.
Bem, o reboot num todo possui 5 temporadas. Por ponto de vista da Cartoon, a HBO Max, essas coisas, o reboot só tem 4 temporadas, um filme e 3 especiais. Mas para nós fãs e até para a produção do desenho, o reboot tem 5 temporadas mesmo. A primeira não tem uma história sendo contada, não é uma saga nem nada, só são um bando de episódios fillers mesmo. A história de verdade só começa no especial Homem Engano. A segunda temporada conta o arco dos Fulminis, introduzindo os Omni tunados, os Fulminis, os Shokoshos, essas coisas. A terceira conta o arco do Cavaleiro Eterno. A quarta volta a não ter episódios que contam uma história, são tudo fillers mesmo. E a quinta temporada são 3 especiais, Ben 10.010, Benjen 10 e Extinção Alien X. Bom, agora falando do que compõe o reboot em si, vamos começar com os personagens. E olha, primeiro falando como sempre dos protagonistas, o reboot ele peca bastante nesse aspecto, começando óbvio com o Ben. Acontece que o Ben do reboot nos especiais, que é basicamente o ponto chave do reboot, como sempre, mas eu vou falar disso já já, ele é meio que um personagem que amadurece, sabe? Nos especiais dá pra ver que o Ben tem esse lado heróico, que ele tá determinado a salvar sua família independente se ele tem ou não o Omnitrix, e isso é até mostrado lá no filme Contra o Universo, que é muito legal. O Ben fala diretamente pro Azimuth que ele vai tentar salvar sua família do Vilgax com ou sem o Omnitrix, porque era isso que um herói de verdade faz. Não sei dizer se você é corajoso ou se é burro. Não, eu sou o Ben Tennyson e eu faço qualquer coisa pra salvar minha família, com ou sem o Omnitrix. Isso é o que um herói faz. Então o Ben nos especiais, ele é esse personagem mais amadurecido, que aprende com suas decisões e tal. Só que o mesmo não pode ser dito ao Ben durante a série normal do reboot. Porque assim, nos episódios de cotidiano, o Ben ele não parece que aprende alguma coisa. Tipo, ele age feito um imaturo, ele fica usando os alienígenas pra fazer besteira, é todo idiotão. E nem sequer parece que ele tá aprendendo com o decorrer da série. Tipo, vamos lá. Episódio Aparando as Pontas, o Ben vai lá e usa o Ultra T para se fundir com o carrinho lá de cortar grama. Aí ele causa toda uma confusão e ele nem sequer podia ajudar porque o Homem estava descarregado. Aí corta para mais para frente no episódio Descansa em Paz Lata Velha. O Ben vai lá e contra as ordens do Vomax virar o XRL8 para pegar um card de lutadores de sumo. E aí quando a Lata Velha foi roubada pelo Billy, o Ben não podia fazer absolutamente nada porque o Omnitrix estava descarregado, fazendo literalmente o que o Vomax e a Gwen tentaram avisar ele o episódio todo, que se ele ficasse usando o Omnitrix pra fazer besteira, ia acontecer alguma coisa, ele não poderia fazer nada, porque o Omnitrix estava descarregado, e mesmo assim ele não aprende, porque a gente corta pra segunda temporada, tá lá ele fazendo besteira de novo com os aliens, terceira, de novo, quarta, de novo, parece que o Ben não aprende com as suas atitudes, e nem é só com isso, tem outras coisas também, ele aprende um episódio a ser paciente, aí no outro ele volta a ser o gritão impaciente, impulsivo de sempre, ok, algumas ocasiões você pode até passar pano, tipo naquela fila dos lutadores sumo do episódio Cyber Lutadores, que ele queria ter aqueles lutadores sumo, mas isso ainda não justifica ele usar os alienígenas para isso. Enfim, o ponto é que parece que o Ben nos episódios normais do reboot ele não aprende nada. Se episódio X ele aprende alguma coisa, no Y ele vai esquecer e cometer o mesmo erro. E eu sei que o Ben do clássico ele cometia erros, só que o Ben do clássico ele aprendia com isso, ele amadurecia ao longo da série, porque ele aprendia com seus próprios erros. Mas o Ben do reboot parece que ele não aprende, ele faz um erro, ele volta a cometer esse mesmo erro no episódio seguinte, o que é bem irritante. Mas eu não posso dizer também que o Ben do reboot não tem esses momentos de brilhar. Como eu falei, nos especiais ele parece ser bem mais maduro e que realmente aprende com as suas decisões e sabe realmente o que é ser um herói de verdade. Enquanto que na série normal parece que ele é só um impulsivo que fica usando o Omnitrix pra qualquer besteira. Agora, sobre a Gwen e o Vomax, eles são personagens muito descartáveis no reboot. Tipo, o fato de nenhum dos dois ter alguma coisa assim, tipo, a Gwen não tem magia e o Vomax, pelo menos no começo, não era um encanador. Não que agora que a gente sabe que ele é encanador faça alguma diferença, porque ele nem sequer usa suas habilidades de encanador, então tanto fez quanto tanto faz. E isso acaba deixando os personagens muito de escanteio, tanto que tem episódios que realmente dá a impressão de que os dois não passam de um peso que só tá ali, porque, né, Ben 10 sem Gwen e Vomax não existe, sei lá das contas. Mas ok, falando dos personagens em si,
que a Gwen, ela até que é um pouco próxima da sua versão clássica, com a diferença que ela não tem magia e que ela praticamente não demonstrou nenhuma habilidade de karatê. Ok, tem vezes que ela usa assim algumas habilidades de agilidade, mas nada que realmente ajude. Parece que a Gwen realmente só tá ali para ser inteligente, que fica falando na cabeça do Ben sobre o que ele deve fazer pro Ben só ignorar. Isso inclusive é outro aspecto que o Ben praticamente não aprende, porque no episódio X ele ignora a Gwen, aí ele aprende que ele tem que ouvir a Gwen, mas no episódio Y ele volta a ignorar a Gwen. Enfim, o ponto aqui é que a Gwen, ela é algo próximo da sua versão clássica, no clássico mesmo, quando ela tinha 10 anos, mas ao mesmo tempo ela não é, ela é essa personagem que só tá lá pra existir, essa nerdona que tá sempre certa. Inclusive o aspecto dela não ter magia, de um lado é ruim, porque ela realmente não ajuda na trama, o que atrapalha um pouco, mas do outro até dá um certo alívio pra mim. Isso é algo mais pessoal meu, porque a Gwen depois do clássico virou basicamente a Lanterna Rosa genérica, como o Derek mesmo descreve, porque ela só usa magia, quase nunca a gente vê ela usando habilidades próprias. Então no reboot ela não tem magia, enquanto de um lado é ruim porque ela quase não ajuda, do outro chega a ser até um alívio. Não um alívio completo, porque ainda é ruim. Agora o Vomax, ele já é uma completa porcaria. Ok, uma hora ou outra ele dá um conselho que ajuda o bem e tal, mas é só uma hora ou outra mesmo, porque na série em si, na maior parte dos episódios ele tende a ser só um velhote bobalhão, inútil, que só tá lá pra atrapalhar a trama e ser irritante. Sério, é chato ver o Vomax não sendo um encanador, sendo só o bobão velho. Nem parece que a gente tá olhando pro mesmo personagem que no clássico era um encanador, foi essencial pro amadurecimento do Ben e que era útil para as tramas, porque ele entendia como o Omnitrix de certa forma funcionava, porque ele orientava o Ben a usar os seus alienígenas e tal. Não parece que é aquele personagem, agora é só o velhote irritante que fica fazendo bobagem, e é isso. É por isso que eu acho que a pior decisão possível da produção do reboot foi justamente cortar o aspecto do Vomax ser um encanador, porque isso era uma das principais definições do personagem. Até na primeira temporada, que ele ainda não havia sido ser revelado como um encanador, ele ainda tinha uns indícios de que tinha algo de errado. Ele sabia que o que o Ben virou lá no primeiro episódio não era um monstro, mas sim um alienígena. Ele se preocupou com o Vilgax quando o Ben mencionou ele lá no final do episódio A Última Aliança. Ou seja, o Vomax já tinha esse planejamento de ser um encanador desde o começo do clássico, mas aí aqui no reboot ele não é, e só foi revelado lá no final do desenho. E tudo isso porque a Playmasters Toys queria priorizar os momentos heróicos do Ben. Sim, a culpa do Vomax ser aquele velhote quase inútil do reboot é por causa da Playmasters Toys, que queria priorizar dar mais destaque do Ben. Até porque se a gente for olhar a linha de brinquedos do reboot, só tem boneco do Ben, alguns dos seus vilões e seus alienígenas. Não tem boneco da Gwen, do Vomax. Então tudo culpa da corporação para vender brinquedo. Em resumo, a melhor maneira de falar dos personagens do reboot é basicamente ser as versões do clássico mesmo, né, a primeira série, só que sem o que fazia eles serem bons personagens. O Ben, ele era irritante no começo do clássico, mas ele amadureceu com o tempo e se tornou um personagem amadurecido, e mesmo sendo irritante, ele ainda era de certa forma gostável. A Gwen, ela era uma nerdzona, mas ela ainda era útil nas batalhas, ela ainda ajudava mesmo quando não tinha magia, e depois que ela conseguiu magia, ela se tornou ainda mais útil, apesar que ela não usava sempre, que nem sua versão mais velha. Ela usava de vez em quando, mas ainda em situações úteis, e ela ainda era importante para a trama. O Vomax era um encanador que ajudava e amadureceu bem, a orientá-lo a seguir o caminho certo e tal, mas aí no reboot pega esses aspectos que tornavam os personagens tão bons e remove, sendo basicamente suas versões clássicas sem o que tornava eles tão bons praticamente. E agora que eu falei dos protagonistas, eu posso falar dos demais personagens, que olha, antes de eu falar dos personagens que eu não gosto, que são muitos, eu vou falar primeiro dos que eu acho que funcionaram no reboot, que eles fizeram até com um bom trabalho. Começando com o Phil, que assim, com certeza deve ter gente que não gosta do Phil do reboot porque ele não é mais o vilão do clássico, né, aquele encanador corrupto. E olha, eu gosto do Phil do clássico, o conceito dele é bem legal, até em Omniverse que ele virou praticamente um monstro que o Vomax criou, mas eu não acho do reboot ruim. Ele é um personagem que foi mudado para ser praticamente um aliado, mas eles fizeram isso de uma forma até que legal. O Phil não é um personagem irritante, não é um personagem que dá ódio só de saber que existe. Ele é um personagem que é legal, é divertidinho, ele
ele tem seus momentos de brilhar, e ele também até que é útil para as tramas. Ele tem uns certos indícios de que ele é um encanador, diferente do Vomax, né? Então o Phil no reboot, ele funciona. O que acontece com ele é um caso bem parecido, por exemplo, com o Broly. No Z, ele era um vilãozão, dava medo e tal. Aí quando trouxeram ele pro Super, eles transformaram num tipo de anti-herói, basicamente um aliado. E eu não acho isso ruim, eu gosto do Broly do Super. Então, com o Phil é a mesma coisa. Eles mudaram, mas mudaram de uma forma que não me incomoda. O Kevin, eu já falei em um vídeo aqui no canal que pra mim, ele é o melhor personagem do reboot. E eu repito aqui, ele é o melhor personagem do reboot. Porque ele teve um desenvolvimento de personagem. Ele começou como um vilão, prosseguiu como anti-herói e finalizou como um herói. E dá pra ver que a produção realmente teve carinho na criação do Kevin. Tanto que eles nem sequer trouxeram de volta aquela palhaçada de osmosiano, humano mutante. Não, o Kevin do reboot é um humano e que criou o Antitrix. Ok, a história do Antitrix de um moleque de 11 anos do nada ter criado um relógio porque teve um sonho é paia. Mas pelo menos vamos passar um pouquinho de pano porque isso iria ser explicado em um spin-off do Kevin que foi cancelado. Mas ainda é ruim, então ainda é um problema. Mas no todo o Kevin do reboot, apesar disso, é um bom personagem. O Antitrix, inclusive, é um conceito bem bacana que ele introduziu. E os seus alienígenas, inclusive, tem um design até melhor do que os aliens do Ben em si. Mas no todo, o Kevin é um bom personagem. O Vilgax do reboot, disparado, é um dos melhores vilões desse desenho. Porque o Vilgax é imponente, ele humilha o Ben, o design dele é bacana. É realmente o Vilgax do clássico, dessa vez versão reboot. É claro, o Vilgax do clássico é melhor, só que o do reboot definitivamente é melhor do que o do Force Supremacy Omniverse. Então só com isso o reboot já ganha bastante comigo. O Vilgax aqui é realmente um bom vilão, um vilão imponente, com uma história bacana, porque eu acho a ideia de que ele era o assistente do Azimuth bem melhor do que ele só ser um tirano que queria o Omnitrix, porque assim se explica porque que o Vilgax sabia tanto do Omnitrix, que era algo que tinha no clássico, mas nunca foi explicado. Então é algo que eu acho bem melhor. O Vilgax do reboot é um bom vilão. O Cavaleiro Eterno, eu já falei também em um vídeo aqui no canal, pra mim ele é o melhor vilão do reboot, porque ele tem um desenvolvimento, é imponente, o conceito dele foi bem desenvolvido e também ele é basicamente a alteração do conceito original dos Cavaleiros Eternos de uma forma boa, porque eu não gosto dos Cavaleiros Eternos clássicos, eu acho eles personagens muito broxantes, com potencial que foi desperdiçado, mas aqui no reboot eles até que fizeram um bom uso dos Cavaleiros, ou melhor, do Cavaleiro Eterno, apesar de que a ideia dele ser um parasita meio seja paia, né? Mas ele ainda é um ótimo vilão e o melhor do reboot. O Alta Sobrecarga eu também acho um baita vilão, porque ele tem um design imponente, ele tem todo um conceito bacana dele ser o líder de um império inteiro de alienígenas invasores de planetas que são os Fulmines. Os Fulmines também são vilões bem legais, que tem um conceito interessante de que o planeta natal deles foi destruído, aí eles saqueiam outros planetas para restaurar seu planeta natal destruído. Ótimos vilões, muito bom. Os únicos vilões, né, originais do reboot que realmente são bons. E num todo, é só esse de personagem que eu gosto. No máximo do máximo para mencionar aqui é a galera do Mutant Rex, que não ofende, são até que bem legais quando colocados aqui no reboot, embora seria bem melhor que fossem os originais. E também a galera do Ben 10.000, né? O Ben 10.000, apesar de ser um gordo fracassado, ele tem um ótimo conceito e disparado é um ótimo Ben 10.000, apesar de ele ser julgado porque ele tem um design feio. O Alien X do reboot, mesmo sendo julgado de ser fraco, ele ainda é um bom vilão. E a Gwen do futuro do reboot, bem, é uma Gwen do futuro, então vocês já sabem. Enfim, o ponto aqui é que de personagem que eu gosto, que acho bom, é só esses que eu mencionei. O resto, pelo amor de Deus... Eu tenho que dizer que esses personagens, ou eu não ligava pro clássico, agora eu não ligo no reboot, como por exemplo o Rex. Eu nunca fui fã do Rex no clássico, achava ele um vilão bem broxante, e aqui no reboot é a mesma coisa, eu não sou fã do Rex, por mais que aquele até que tenha sido bem mais bem usado do que no clássico, ele ainda não é o vilão que eu digo legal, gosto dele. Não, também porque o único momento que eu realmente acho ele impactante, embora ainda não seja um ótimo vilão, seja em Beijing 10. De resto, existiu. Ou também o Dr. Animal, que no clássico é um bucha. Vilão bucha que só existe pra ser saco de pancada. No reboot, a mesma coisa, com a diferença de que a lore dele até que é bem melhor, porque no clássico ele só era vilão porque ele não ganhou um prêmio. Enquanto que no reboot ele quer a aprovação dos pais, porque ele nunca recebeu essa aprovação, ele sofria de certa forma maus tratos, o que tornou ele num sujo, como o próprio Ben fala. Ben chama o Dr. Animal de sujo que abusa de outros para atingir seus objetivos, no caso animais que ele transforma em mutante. Isso aí eu gosto, só
que ainda não é aquilo que torna o Dr. Animal um vilão ótimo. O Dr. Animal do reboot ainda é um bucha. E o resto é vilão ruim, patético, personagem ruim também, patético, pelo amor de Deus. Temos o Billy, que em Omniverse ele era ok, mas aqui no reboot ele é só um garotinho mimado, irritante, que ocasiona em vários episódios ruins, e só tá aqui pra ser realmente o exemplo de riquinho mimado, né? Porque a geração atual não gosta de rico. Aí tinha que colocar isso aqui. Ai, droga, eu tô bancando um chatonildo que fala: se fosse no clássico seria melhor, porque tem essência. Ai, droga. Enfim, também tem outros vilões que ficaram horríveis, tipo o Zomboso, que no clássico era aquele vilão assustador. Aí no reboot virou esse palhaço bobão. Que ele usa os equipamentos de palhaço pra hipnotizar, só que ainda não é um vilão bom. O design dele é legalzinho, mas pro Zomboso não funciona. Esse é um principal problema do reboot, né? Vários personagens têm designs alterados e pro reboot em si talvez funcione, mas pro clássico, pro personagem clássico, não funciona, que é o caso do Zomboso. O design dele funciona pro reboot, mas não funciona pro Zomboso. Ainda mais aquele clássico que a gente conhece, assustador. Os Psicolocos a mesma coisa, inclusive a Mortrança, que do nada transformaram numa criança. Ai, eu odeio o fato de que chipam ela com o Ben. Enfim, é essa ladainha. Os personagens clássicos vão decaindo e parece que são versões caricatas deles mesmos, só que piorados. O Marco Monistar, que eu não gostava no clássico, no reboot é pior ainda. O Billy, que é essa porcaria. O Zomboso, e assim vai indo. Inclusive, eu só falei até agora os personagens clássicos no reboot, porque os originais do próprio reboot, misericórdia, que fizeram aqui? Tá, os personagens do reboot são tudo um bando de irritante, personagem ruim, esquecível, mal feito, que só parece que é alguma coisa que não veio de Ben 10. Pelo amor de Deus. A gente tem o Simon Six, e o conceito dele ser um moleque que não é mal e até se considera amigo do Ben, mas ele tem um lado mimado, é interessante. Só que a maneira que o reboot trabalha isso não funciona. O Simon é um personagem irritante mesmo. Também tem a Abelha Rainha. Nossa, que vilão horrível. Por que trouxeram ela de volta depois na terceira e quarta temporada? Ai. Tem os climáticos, que eles foram introduzidos de uma forma até que bem legal. Pô, eram robôs que queriam trazer um tipo de grande tempestade pra Terra. Uma tempestade que literalmente chegava até o espaço. Algo que deixou até o bem preocupado. Aí nas aparições posteriores eles só viraram palhaços robóticos que querem destruir as emoções humanas, porque eles são robôs não têm sentimentos, aí eles não podem deixar humanos ter sentimentos. Que merda é essa? Ali que eu não posso me esquecer do meu pesadelo, em formato de vilã, a Vovó Pesadelo. Nossa, mano, sério, quem foi o filho da mãe, pra não falar outra coisa, que pensou nessa personagem? Cara, é sério, como que o conceito de uma véia que usa uma poção pra ficar jovem, mas aí só porque é uma maluca, quer transformar todo mundo no planeta em bebês pra educar, porque todo mundo no mundo é mal e blá blá blá, foi aprovado? Pelo amor de Deus, sério, que história bosta. Como que alguém olhou pra isso e falou que é bom? Meu, nossa. E os personagens do reboot são basicamente isso. Os originais do próprio reboot são assim, personagens esquecíveis ou extremamente mal executados, de ruim, ou personagens clássicos que aqui parecem versões caricatas de si mesmo. E ou eles só são qualquer coisa e a gente até esquece que existe, ou são uma porcaria, como foi o caso do Zomboso. E isso é ruim, tá? Quando você faz um desenho e seus personagens não são cativantes, só são personagens caricatos, de mal feitos, aí a coisa já começa a ficar feia. E olha que eu falei até agora apenas dos personagens. Se a gente for entrar nos episódios, a situação não melhora muito pro reboot. Porque o reboot, tirando nos seus especiais, ele não tende a ser algo realmente revolucionário, porque assim, os especiais é realmente o momento que a produção tem mais liberdade para fazer o que bem entende, né? A Man Faction finalmente pode fazer uma série de Ben 10 como eles realmente querem. Aí a gente tem obras-primas como Homem Engano, o 11º Alien parte 1 e 2, Interinvasão parte 1, 2, 3, 4, 5. Caminho Tortuoso é meio termo, mas tá aí, é um bom episódio. O filme contra o universo e os 3 especiais da 5ª temporada. Só que isso é só nesses momentos. No reboot em si, parece que a produção só tá fazendo qualquer coisa porque é desenho para criança, tem que ocupar espaço no catálogo da Cartoon para ganhar dinheiro, vender bonequinho. Aí a gente tem a primeira temporada que
disparado, é a pior temporada já feita, não só no reboot, mas em Ben 10 num todo, porque é tudo episódio filler e muito ruim. Não é à toa que os fãs naquela época consideravam o reboot um dos piores reboots já feitos na história, porque a primeira temporada é muito ruim. A segunda temporada dá uma melhorada, porque eles começam a construir o arco dos Fulminis e ter umas histórias bem mais bacanas, mas ainda não é algo de outro mundo. Ainda tem episódio ruim, ainda tem uma qualidade questionável. A terceira volta a dar uma decaída, mas eles ainda constroem a história do Cavaleiro Eterno, dão um certo desenvolvimento pro Kevin, como eu falei antes, mas ainda tem episódio filler, ruim, chato, infantilizado. A quarta temporada não tem mais história, a história só volta no filme, que é o final dessa temporada, e os episódios são tudo fillers, novamente, histórias aleatórias, infantilizadas. Inclusive você chega até num ponto que é até pior do que acontecia no clássico, que é o quesito lógica, porque assim, o Ben, a Gwen e o Vomax viajam pelo mundo todo, porque no reboot, na terceira temporada, eles ganham um helicóptero, o Omni helicóptero, que faz eles poderem viajar para diferentes lugares do mundo. Aí toda vez que eles vão para um lugar diferente, sempre tem algum vilão esperando por eles. É sério, no clássico já era meio estranho pensar que esses três iam para os Estados Unidos inteiro, aí sempre apareciam vilões em todo lugar que eles iam. Mas aqui no reboot eles vão para o mundo todo e os mesmos vilões que ficavam nos Estados Unidos agora vão para outros países, outros lugares do mundo, atrapalhar a vida do time Tennyson. Você entende? É um negócio que chega até a ser estranho, me incomoda até. E olha que eu nem passo pano pra isso não, tá? É um negócio que é ruim, é só ilógico. Por isso que muita gente inclusive fala que os maiores pontos altos do reboot são os especiais, porque eles realmente são os maiores pontos altos. Dá pra ver que foi bem mais investido em história e desenvolvimento de personagem nos especiais do que nos episódios comuns. Parece que é só encheção de linguiça os episódios comuns, enquanto os especiais são realmente o lugar que eles botam todo o potencial que o reboot poderia ter na prática. Bom, agora saindo aí dos episódios, eu queria falar dos alienígenas do reboot. E eu quis deixar eles separados dos personagens, porque eles são um negócio até que bem único por parte do reboot. Porque assim, falando dos aliens originais do reboot, eles não são ruins. Sério, eu realmente tento achar algum ponto negativo nos aliens do reboot. E o máximo que eu acho é que eles são um pouco parecidos com alguns aliens clássicos. Tipo, o Enxurrada, ele lembra o Ameaça Aquática. O Tapinha, ele lembra o Eco Eco e o Idem. O Choque Rochoso, ele lembra todos os aliens elétricos. E só isso mesmo, porque de resto, os aliens do reboot são muito legais. Eu acho que um dos melhores pontos do reboot são justamente os alienígenas originais. Porque diferente do que muita gente fala, os aliens do reboot são bem bacanas. Na verdade, eu não vejo ninguém falando mal dos aliens do reboot que não seja porque é do reboot. Isso, inclusive, é um péssimo argumento. Não é porque coisa X vem de coisa Y que significa que é ruim. Mas, enfim, o ponto é que os aliens do reboot, eles são bem bacanas. Por mais que alguns deles sejam bem próximos de aliens clássicos, eles não são cópias completas. Não, eles têm aspectos próprios. O Enxurrada, por mais que ele tenha sido baseado numa ameaça aquática, ele é um alienígena próprio, com carisma, com poderes próprios, como a criação de água nos 3 estados que a água tem, né? Sólido, líquido e gasoso. Sem falar que o design dele também é bem bacana, e a própria ideia de mais um alienígena de Andrômeda é mais do que bem-vinda, porque até então a gente só tinha os 5 clássicos, então ver um sexto é bem bacana. O Choque Rochoso tem um conceito sensacional, muita gente inclusive considera ele o melhor alien do reboot, porque ele é um alienígena que usa os seus poderes de uma forma criativa, porque pô, ele não só absorve e redireciona energia, ele literalmente pode construir os seus construtos de energia do jeito que ele bem imaginar, além de alterar o seu próprio corpo, o que é algo muito bacana e único. O único alienígena que altera seu próprio corpo, que eu me lembre bem, é o Gosma e o Blox. Então ver um alien elétrico que tem essa tendência é muito legal. Sem falar no conceito por trás do Choque Rochoso, da espécie dele ser invasor de planetas, dele ter sido colocado por causa de um bug da Omnitrix, que, né, foi algo gerado pela destruição do pod de DNA do Ultra T. É muito legal. O Tapinha, ele é um alien que se multiplica, mas diferente do Eco Eco e do Idem, que eles podem controlar como se multiplicar, e eles são basicamente isso, se multiplica e tem alguns poderes adicionais como o grito sônico. O Tapinha, ele não controla, ele se multiplica através dos danos físicos que ele recebe. Falar que quanto mais ele se multiplica, mais forte ele fica, e com o AdSense que ele vai ficando mais pesado e pequeno, o que é duas desvantagens para ele, o que é algo muito criativo. Inclusive nós temos que falar também do Surto, que dentre todos eu considero o pior alien do reboot, mas ele também não é ruim. O conceito dele de ser um alienígena que sozinho, ele tem seus poderes, mas ainda não é aquilo tudo, mas junto com outros da sua espécie é super poderoso, é
muito criativo. A gente nunca viu um alienígena desse tipo. No máximo a gente viu o Nanomech, que é da espécie dos microchips, mas, né, ele é um híbrido, então nem vale. E o Chocante, que teve aquela interação com os Megawatts em Omniverse. Mas foi só uma interação rápida mesmo, não foi algo de controla e fica mais poderoso, que nem ocorre com o Surto. O que é bem bacana. O Surto passa aquela vibe de alien inútil de Omniverse, que à primeira vista é inútil, mas aí a gente vê que ele na verdade tem sua própria utilidade. Então o reboot fez muito bem com o Surto. E é claro que eu não vou me esquecer de falar dele, o Gax, o meu alienígena favorito do reboot e da franquia no todo. Eu tenho um canal chamado Gax Melhor, o que vocês esperavam? O Gax, pra mim, ele é incrível em tudo. O design é perfeito, a maneira que ele foi introduzido é perfeita, a sequência de transformação dele é perfeita, o conceito por trás dele ser a parte fragmentada do Vilgax é perfeito, o episódio que ele aparece é o primeiro episódio verdadeiramente bom do reboot, tudo no Gax é ótimo. Por isso que eu fico triste no fato que o Omnitrix não tem mais o DNA dele. Mas ainda assim, é um ótimo alienígena, criatividade pra caramba pro reboot, ainda mais que ele é algo que o clássico nunca teve o culhão de fazer, que é fazer o Ben se transformar em um Quimera sui generis. E não só com isso, o Gax é maravilhoso. E também temos o Mordida, que é um alienígena original do reboot do Antitrix do Kevin. Sim, pra quem não sabe, o Mordida não é um apoplexiano. E ele é muito legal. Ele é um alienígena bem poderoso, com um design bacana, os poderes bem legais, e ele é um ótimo contraste com o Rat. Então sim, ótimo alienígena. Então, no todo, os aliens do reboot são aliens legais, esses alienígenas originais. Por isso que eu acho que se eles tivessem sido introduzidos no clássico, o pessoal não iria desmerecer tanto eles, falando que são aliens ruins porque vem do reboot. Ai, não pode considerar porque é do reboot. Ainda bem que o Duncan, aliás, confirmou mais de uma vez que esses aliens existem no clássico, né? Graças a Deus. Mas enfim, o ponto é que eu gosto dos aliens do reboot. Eles são muito criativos, eles têm suas próprias ideias, mesmo alguns sendo baseados em aliens clássicos. No todo, ótimos alienígenas. Mas agora falando dos alienígenas clássicos no reboot, eu vou ser honesto, o máximo que eu não gostei foi o Insectoid, que no reboot é muito desmerecido, sem falar que ele tem esse design todo alterado, que não parece nada com o Insectoid. Mas ainda assim, o design dele não é feio, e se ele fosse um alien próprio, até que dava pra engolir a existência dele, que nem ocorreu com o Enxurrada. Porque o resto eu não acho ruim. Quer dizer, os designs, obviamente eles não funcionam como os aliens clássicos, né? O quatro braços que tem músculo muito grande e tal, só que eles ainda não são ruins. Pô, eu acho o design do Ultra T do reboot muito bonito. Eu acho o Cipó Selvagem do reboot melhor do que o do clássico. Eu gosto muito mais do gigante do reboot visualmente do que os gigantes clássicos. E assim vai indo. Então eu não acho os aliens do clássico no reboot ruins, eles são legais. O problema deles é justamente ser adaptações dos aliens clássicos, porque alguns deles até acho que ficou melhor no reboot. Tipo, eu gosto do Enormossauro tendo uma clava, aí o poder de soltar ondas sonoras e tal. Enfim, num todo, os aliens originais no reboot, como aliens assim do próprio reboot, eles funcionam pra caramba, e alguns deles são até melhor que os dos clássicos, mas a maioria não é algo muito funcional, porque são justamente os aliens clássicos no reboot, com esses designs todos alterados e tal, aí incomoda um pouco. Mas enfim, agora que eu já falei de todos os alienígenas, eu posso falar de um aspecto que é totalmente ligado a eles, que são as sequências de transformações. Porque assim, o reboot, na sua sequência de transformação, é um tipo de mistura entre a sequência de transformação do clássico com a sequência de transformação de Omniverse. Tá lá uma animação que uma hora faz sequência de transformação feia, outra hora faz sequência de transformação bonita. Tipo, o Chama de Extinção Alien X é bonito visualmente, mas aí a gente olha as outras transformações do Chama do reboot, aí tem algumas que chega até a ser estranho, e o mesmo para os outros alienígenas. Uma hora é estranho e feio, outra hora é bonito visualmente e até um aspecto bem legal, e é isso. Mas eu tenho que elogiar a sequência de transformação dos Omnitunados. Eu gosto do conceito de que primeiro o Ben se transforma no alien normal, aí do nada surge uma energia azul que até deixa o fundo da transformação azul e vai criando rochas com energia ao redor do alien, gerando essas armaduras feitas de rocha e energia. Isso aí é muito bacana e muito bem feito. Até a trilha sonora dessas transformações são melhores que as da transformação normal. Aliás, eu gosto da trilha sonora das transformações do reboot. São legais, mas definitivamente não é melhor do que das transformações clássicas. E eu não gosto da sequência de transformação dos Kicks e Orbitais. É algo paia mesmo. Só tentou copiar os tunados, mas de uma forma bem mais broxante. Agora as do Kevin são bacanas. Aquilo lá passa uma vibe de transformação clássica, do usuário se transformando aos poucos em uma monstruosidade muito bacana. No estilo do reboot? Sim, mas ainda bacana.
Agora, para finalizar a análise, eu vou falar a respeito da animação e do traço do reboot. Eu devo dizer, esse é sem dúvidas a pior animação e traço da franquia, porque dá pra ver que o orçamento do reboot não é lá tão grande comparado às séries antecessoras. Ainda mais com o negócio que eu falei lá na pré-produção, de novos storyboarders estarem produzindo o desenho. Aí por causa disso, o reboot não tem lá um traço, uma animação bonita. Tipo, sério, tem muitos episódios que de fundo eles colocam um PNG preto em formato de pessoas pra simular realmente um montão de pessoas. Tem esses humanos com olhões e as bochechas que eu não gosto, os monstros que não passam realmente uma vibe intimidadora, só são um negócio bobalhão. E olha, eu nem estaria reclamando dos monstros se os mundos alienígenas não existissem, porque pra quem não sabe, tem uma série de curtas derivada do reboot chamada Ben 10 Mundos Alienígenas. Esse sim é muito legal, eles exploram a ideia de explorar os alienígenas e seus mundos natais e funcionou bastante. Só que lá a gente tem monstros que realmente são intimidadores e dão medo. Sério, se mostrasse esses bichos aí pra vocês e falasse que vieram do reboot, vocês nem iriam acreditar. Porque quando a gente olha pro reboot em si, são tudo uns bichos que não dão medos, não são nada intimidadores, são super infantilizados. Então isso é algo bem paia, ainda mais com os personagens clássicos vindos pro reboot, que a maioria é feio, é só um personagem clássico super infantilizado. São poucos personagens que eu gosto do novo design. Tipo, eu gosto do novo design da Encantriz, mas eu acho paia que eles transformaram ela numa criança. Eu gosto do novo design do Cavaleiro Eterno, eu gosto do novo design de alguns alienígenas, como o Gigante, mas no todo, o reboot ele peca bastante nesse quesito traço, e a animação também é toda esquisita, mal feita, tanto que tem até momentos, vários momentos na verdade, que o traço fica esquisito e gera até erros de animação, grotescos, diga-se passagem. Enfim, o traço e a animação do reboot deixam muito a desejar, o que é basicamente culpa desse aspecto de que claramente o orçamento do reboot não era maior do que o orçamento das séries anteriores, e também que eles estavam contratando gente nova para fazer um desenho novo. Aí com isso os caras estavam praticamente aprendendo durante o trabalho, tanto que deve ser por isso até que a animação da primeira temporada no começo era tão feia e esquisita, mas com o decorrer do reboot ela foi se tornando menos feia e menos esquisita. Ainda não é aquilo mil maravilhas, mas já tá melhor do que no começo, que era algo bem esquisito. Recepção do público e a minha opinião. Esse aqui todo mundo já sabe muito bem. Quando o reboot foi lançado, ele gerou um escândalo enorme. Disparado foi a série de Ben 10 que mais foi criticada pelos fãs. E com isso, muita gente considera o reboot um dos piores reboots já feitos. Inclusive na época que ele foi lançado, isso aí era moda. Todo mundo fazia vídeo falando os piores reboots já feitos. E o Ben 10 estava sempre lá. Enfim, os fãs odiaram. Com o decorrer do desenvolvimento do reboot, os fãs começaram a odiar menos. Quer dizer, teve gente que começou a ver que o reboot não era tão ruim assim e tal, mas ainda assim o reboot atualmente ainda é odiado, ainda é criticado. Então no fim das contas, o reboot é odiado até hoje e é isso. Os fãs detestam o reboot. Mas agora, falando a minha opinião, considerando tudo que eu falei aqui no vídeo, eu acho que tá bem óbvio. Tem coisa no reboot que eu não gosto. Os designs deixam a desejar em muitos aspectos. Os personagens, em sua maioria, não são legais. Os episódios, muitas das vezes, só são fillers infantilizados que não agradam muito. Só que assim, eu vejo que o reboot, ele só era uma porcaria completa na primeira temporada. Só que depois, de eu me engano, o reboot já deu uma melhorada. Ainda não é algo perfeito que supere as séries anteriores, mas já é algo bem melhor do que era na primeira temporada. Se eu fosse dizer, dentre todos os reboots considerados os piores de todos os tempos, o reboot é sem dúvidas o melhorzinho, porque ele pelo menos tem algumas coisas legais, tem aí um melhor desenvolvimento, porque depois da primeira temporada começou a dar uma melhorada. Acho que parte desse meu gosto pelo reboot vem do fato de que essa série foi lançada quando eu tinha 10 anos, eu acompanhei o reboot de perto, incluindo na internet, porque quando eu tinha 10 anos eu já tinha acesso à internet, diferente das séries anteriores que eu assistia, mas eu nunca conseguia acessar a internet, então eu não sabia de opinião pública e tal, mas ainda assim eu deixei a memória afetiva
perspectiva de lado e percebo que o reboot não é algo tão bom hoje em dia. Eu sei que o reboot não é melhor que as séries anteriores, mas eu também não acho que é uma porcaria completa. Tem coisas boas e tem coisas ruins, assim como as séries anteriores, que tem coisas boas e coisas ruins. É claro, ainda assim, o reboot não é mil maravilhas, por isso que para mim é a série mais fraca da franquia, mas ainda não acho ruim. Por isso que a minha nota pro reboot é um 5. Um 5 modesto. Então, essa foi a análise do reboot. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, obviamente, eu espero que vocês entendam a minha opinião. Então é isso. Obrigado por terem assistido. Deixa o like, se inscreva no canal. Valeus e fui.